Dica do nosso irmão Vinícius Passos de Oliveiras Passos. Desde já, fica aqui mais um abraço a esse irmão de fé e batalha, veteranaço aí nas dicas. Detectado mosquito portadores de um problema capaz de paralisar humanos em pelo menos 7 estados americanos. Uma matéria muito recente de 10 de setembro de 2021. Em pelo menos 7 estados dos Estados Unidos, Arizona, Arkansas, Colorado, Illinois, Iowa, Massachusetts e Nova York, foram detectados mosquitos portadores do problema do Nilo Ocidental, que é capaz de paralisar as pessoas, informou a mídia local na quinta-feira. De acordo com os Centros e Controle de Prevenção de Problemas, CDC, 4 deles, Arizona, Arkansas, Illinois e Iowa, já confirmaram casos do problema em humanos. Aumento de atividade. Esta é geralmente a época do ano em que esperamos ver um aumento na atividade do problema do Nilo Ocidental, e esses grupos de mosquitos positivos confirmam isso, disse Patricia Huppert, comissária de saúde para o Nilo Ocidental, em um comunicado ao estado de Nova York. Por sua vez, Margaret Cook, comissária interina do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, disse que o primeiro mosquito infectado da temporada é sempre um sinal de que é hora de começar a tomar as medidas para evitar as picadas desses insetos. O problema do Nilo Ocidental é transmitido pela picada de um mosquito infectado, que por sua vez contraiu o patógeno ao se alimentar de aves infectadas, que são os principais portadores desse problema. Além dos humanos, os cavalos também são hospedeiros finais desse patógeno. Os principais sintomas desse problema são febre, dor de cabeça, dores no corpo, dores nas articulações, vômitos, diarreias ou erupções da pele. Além disso, depois que o paciente se recupera, a fadiga e a fraqueza podem persistir por semanas ou até meses. Nos casos mais graves, pode até ocorrer problemas neurológicos graves, como encefalite ou meningite. Cerca de 10% desses pacientes acabam perdendo a vida. Embora o problema tenha sido isolado pela primeira vez em 1937 de uma mulher no distrito do Nilo Ocidental, em Uganda, ela agora pode ser encontrada na África, Europa, Oriente Médio, América do Norte e Ásia Ocidental. Nas últimas 2 décadas, as maiores epidemias produzidas por esse problema ocorreram nos Estados Unidos, Israel, Grécia, Romênia e Rússia. Embora não tenha relação com o Sungamonga, responsável pelos atuais problemas, guarda algumas semelhanças com ele, uma vez que entre 70% a 80% das pessoas com esse problema não apresentam sintomas nenhum. Por outro lado, o grupo de risco inclui pessoas com mais de 60 anos e portadoras de patologias anteriores, como câncer, diabetes, hipertensão ou doenças renais. Também não há vacina ou tratamento específico para esse problema. Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi. Meus nobres irmãos, quando eu digo para você que é importante você acompanhar regularmente esses vídeos, uma matéria como essa vem e prova isso. Não é simplesmente, porque ele quer que o canal cresça, não tem nada a ver. Até porque nós estamos dentro de uma bolha colocada pela própria plataforma, como eu avisei que aconteceria já desde 2018, 2019, quando eu vi as mudanças das regras, as exigências dos anunciantes, eu sabia que isso ia acontecer. A mídia começou a migrar para cá em massa, né? Jornalistas, programas de televisão, e eu disse, olha, de acordo com como as regras estão sendo feitas, a informação vai ser de novo monopolizada, porque com a internet houve a democracia da informação. Todo mundo pode dar notícia, todo mundo pode informar as pessoas. A questão da credibilidade você vai conquistando conforme você vai fazendo um trabalho sério. Mas com as exigências do mercado, nesse caso os anunciantes, as plataformas tinham que se dobrar e sofreram muitas sanções por resistirem a isso no começo. Então, quando as regras foram finalmente implementadas, eu sabia que a informação ela seria restrita e vai ficar na mão da mídia, logo logo não terá mais canais de informação. E se tiver, vai ser fazendo o mesmo trabalho da mídia, enrolando vocês. Porque a mídia ela informa os fatos, isso é verdade. Só que ela distorce esses mesmos fatos e jamais faz a ligação dessas coisas. Por exemplo, ó, dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Em 20 de agosto de 2020, eu fiz esse vídeo aí, falando que lá nos Estados Unidos, que entre 2021 a 2022, eles iam soltar 750 milhões de mosquitos geneticamente modificados. Lá nos Estados Unidos. Eles fizeram um plebiscito lá para saber se as pessoas daquelas regiões onde eles iam começar soltando isso, se elas aceitavam, e as pessoas disseram não. Nós não queremos essa porcaria aqui. Já vimos o que aconteceu lá no Brasil e em outros países. Para quem não sabe, nós também noticiamos isso aqui. Já desde 2016, mais ou menos 2015, que a gente fez esse vídeo, se eu não me engano, o primeiro, sobre esses mosquitos modificados.
nós mostramos que o que aconteceu foi a mesma coisa que aconteceu no filme de Jurassic Park. Você deve ter assistido o primeiro, pelo menos, né? O Jurassic Park, que é o raiz mesmo. Lá eles criaram os dinossauros, se eu não me engano, todas fêmeas, e algumas mudaram o seu gênero, né? Vamos falar assim para o YouTube não restringir a informação, né? Acusando, como eles fazem tempo, você está falando de intimidades, se é que você me entende. Deixa eu ver se não parou de gravar aqui, família. Não, tá gravando. E aí, como é mostrado lá no filme do Jurassic Park, porque a ficção só imita a realidade. Nada que aparece nos filmes, de fato, não acontece em laboratórios, de fato, não aconteça na realidade, e eles fazem os filmes, inclusive são pagos para isso. Então lá mostra, né, que os dinossauros mudam o seu gênero, e alguns começam a ser machos e começam a procriar, e é isso que causa aquele descontrole. Eles têm uma estrutura para ter um tanto de dinossauro, começa aparecendo mais e acaba dando aquele rolo todo. A mesma coisa aconteceu com esses mosquitos. Eles também mudaram, eles deveriam ser neutros, não deveriam ser capazes de se reproduzir, mas eles se adaptaram e começaram a se produzir. Então o que eles fizeram foi aumentar a população de mosquitos. Nós sentimos na pele, vocês devem lembrar aquelas campanhas contra a dengue, etc, etc. Virou até marcha de carnaval, em deboche inclusive, com gado, que o povo é isso mesmo para eles, e pior, tem se provado mesmo ser gado. E nós fizemos todos esses vídeos aqui, alguns estão no ar, outros não. É cada vez mais difícil e eu considero que a gente está realmente em despedida, meus irmãos. A gente deve estar no último ano, nos últimos meses de canal, né? Eu até coloquei os nossos vídeos também no canal 1, os vídeos mais polêmicos eu estou lá. Inclusive tem um falando sobre a medicação vencida que está aí, está lá no canal 1, você assista, né? É o Encarando o Sobrenatural, só Encarando o Sobrenatural, seu nome oficial. Tem até a minha esposa na capa e lá a gente fala sobre esses produtos vencidos que foi aplicado nas pessoas e ninguém foi preso. Então esse vídeo mais polêmico eu estou colocando lá e estou colocando 2 por semana para começar. Sempre na faixa aí das 6h30 da tarde, tá certo? E aí, meus irmãos, a gente que faz um trabalho honesto, baseado em fatos e não em achismo, em ficção científica, piorando o que já é ruim, a gente é recompensado com o tempo. O tempo vai passando e vai se comprovando. É por isso que tem inscritos aqui que tá desde o começo do canal, 6, 7 anos. Tem pessoas que faz muito tempo que tá nesse canal. E aí, a gente ganha credibilidade, não forçando a barra, mas provando estar certo. Agora, você ouviu a matéria, não é invenção do Davi, é a própria mídia informando que esse mal que era regional, agora começa a se expandir pelo território nacional americano. E vai para diversos outros países. E eu pergunto, será que não tem nada a ver? Estou perguntando, não estou afirmando, porque não posso. Esses 750 milhões de mosquitos modificados não podem ser responsáveis por isso? Aí, essa matéria que eu fiz, quem foi a fonte de informação? Foi a mídia. Então, Davi, a mídia fala a verdade, ela mostra fatos, meus irmãos, mas ela distorce esses fatos. O grande problema da mídia não é esconder a informação, porque se ela fizer isso, aí vem você fala, vem eu falo. A mídia, ela não faz a ligação. Ela sabe que o povo vive preso dentro de uma matrix tão grande, é as contas para pagar, é o salário que não dá direito para a feira da própria casa, para as despesas pessoais da família da pessoa, que ela não vai estar com tempo para pensar no que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Quem é que vai se importar? Que estão soltando 750 milhões de mosquitos lá nos Estados Unidos. Eles que resolvam o problema. Na cabeça do cidadão comum, você não, que você está desperto, você sabe que começa lá, mas começa a se globalizar o problema. É como se a natureza, né, comece a também se globalizar, o que é um absurdo. Em milhões de anos isso nunca aconteceu. Mas agora, né, que eles resolveram globalizar o mundo, que dizem que precisam criar órgãos para proteger o mundo desse tipo de problema, aí os problemas também começam a se globalizar. A tempestade que antes era do deserto, agora está indo para a Europa, está indo para todos os lugares do mundo. Então, você acha que não tem o dedo deles por trás disso? Fica a pergunta. Outra coisa também que você vê bem em comum, não é? É que aquela grande organização, que é mundial, não vou falar o nome, mas essa organização queria classificar há pouco tempo a velhice como uma doença. Olha, você está velho, então você é um problema. Também falava-se muito nos fóruns econômicos pelo mundo todo que as aposentadorias eram uma despesa que não era sustentável e nós precisávamos inventar modelos autossustentáveis. Vocês sabem as críticas que eu também fiz sobre esse assunto aqui. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que a pessoa que tem um problema,
que ela depende de uma medicação, a pessoa que já está idosa e precisa da aposentadoria, para a elite, essa pessoa é vista como um problema. Que elite, Davi? Para quem não está desperto, pense assim, as grandes empresas, essas, que hoje é quem mandam no mundo, entende? As grandes marcas, que são internacionais, que você vai lá no país mais distante do Brasil, tem o produto deles. Você vai para um país vizinho, tem o produto deles. Você vem para a sua própria nação, tem o produto deles. Essas marcas dizem que não é autossustentável. O presidente da Nestlé mesmo disse que até a água, né, deveria ser limitada, deveria ter um valor de mercado, porque não pode ser gasto assim como está. Então esses caras que veem um aposentado como um problema, como uma despesa, de repente são beneficiados pela natureza, e essa natureza começa a criar problemas, como nunca antes no mundo, que afeta justamente essa população. Não é eu que estou inventando, você ouviu na matéria. Quem tem problema de pressão, quem tem diabetes, quem tem câncer, quem é velho, esses aí estão sendo afetados no momento pelo Sungamonga, e agora vem mais essa para piorar ainda essa situação. E aí quem é lá das antigas, raiz, também lembra dos vídeos sobre as pedras guias da Geórgia, que dizia que a humanidade não poderia ficar no tamanho que está, ela teria que estar de acordo com o equilíbrio da natureza. Então, meus irmãos, eu repito, eu não posso aqui dizer, é assim e acabou. Não pode. Mas os fatos que a gente vai apresentando para vocês, toda a nossa história, vai apresentando para vocês sozinha, por si só, a verdade. Está muito claro o que está acontecendo no mundo. E é por isso que é importante, para que a pessoa não seja de fato um gado, falar sobre esses assuntos. Porque a Matrix existe justamente porque é que você não tem um salário suficiente, apesar de trabalhar tanto, para cobrir suas próprias despesas. Não tem, porque se você tivesse, veja bem, eles são os donos do dinheiro, se eles quisessem, você teria. Mas se você tivesse esse valor para cobrir suas despesas, dar um conforto à sua família, você poderia passar mais tempo se preocupando com esse tipo de assunto. E aí eles não poderiam agir livremente. Então, é preciso tirar as pessoas que falam a verdade, monopolizar de novo a informação, entregar na mão da mídia, porque a mídia sempre vai falar como eles querem e nunca vai fazer a ligação dos fatos. As pessoas presas dentro dessa Matrix não têm tempo nem cabeça para pensar sobre isso, elas não podem cobrir tudo sozinhas. E aí acontece exatamente, dá justamente nisso que está dando hoje. As pessoas completamente perdidas, sem saber a direção que segue, e os problemas vão acontecendo e são passados pela mídia como uma coisa absolutamente mais normal do mundo. Sendo que quem está realmente acompanhando o nosso trabalho tem ciência que nada é por acaso. Eu vou parar por aqui, não quero que esse vídeo seja censurado, mas os fatos estão muito claros. É água cristalina para quem está desperto. Você acha que esse problema não vai chegar aqui? Qual é a sua opinião sobre esses mosquitos, meus irmãos? Outra coisa que eu quero indicar para você é o canal da Bocudinha, meus irmãos. Não é de hoje que a gente vem mostrando como a mídia trabalha na cabeça das pessoas para mostrar o que é certo como errado e o que é errado como certo. Principalmente canais de humor, né? Partiu para um humor que você tá com a sua mãe na sala, com seu filho, você tem vergonha de ver certos humor. Você prefere ver sozinho. Fala a verdade se não é. Mas tem pessoas que ainda tentam resgatar aquele humor sadio, que relembra velhas histórias, que faz literalmente a gente voltar pro passado e dar boas risadas. E esse canal da Bocudinha, isso aí eu recomendo 100%. Esses dias ela tava falando de uma história que passou um filme na minha cabeça, que era aqueles casamentos antigos, né, meus irmãos? No nosso tempo, quem tem mais de 30 anos deve ter participado de pelo menos um, que os casamentos eram feitos dentro de um sítio, geralmente era assim. E aí o noivo, a noiva tava ali comendo churrasco e matava um boi, matava um bode, a pessoa comia à vontade. E hoje, né, você vai para um casamento, é aquele tiquinho, 2, 3 salgadinhos, o noivo e a noiva pagam uma fortuna, às vezes se separa até porque não pode pagar o casamento, vai ficando com as parcelas ali, tem gente que gasta 50, 100, é infinito o preço. E ninguém se diverte, ao contrário, você fica sentindo coceira com aquele tipo de roupa que tem que usar, eu não gosto. E isso só mostra como as pessoas perderam o dom de se divertir. Então a Bocudinha fala disso, eu vou colocar um trechinho. Nas festas eu adorava, porque eu ia comer pra encher o buchinho. Eita, coisa boa demais, encher o buchinho. Então, família, um certo dia, que manhã foi convidada pra ir pra um casamento, família. Muitos de vocês aí sabem, né? Que festa de casamento e sítio é pra bombar, família. É pra bombar. Não tem festa melhor do que festa de pobre e sítio, família. Tá pensando
ela fala de um jeito muito engraçado, né, meus irmãos? Então vale a pena você conferir. O card do canal dela vai aparecer aí, o link também vai estar na descrição. Acompanha lá o canal e também, se você não é inscrito no nosso canal 1, se inscreva, porque os assuntos mais polêmicos a gente tá postando lá, tá certo? E também é uma defesa, caso esse canal desapareça, a gente ainda fica por lá enquanto ele estiver de pé também. Então é isso, meus irmãos, fiquem com Deus, deixa a tua opinião aí, compartilha para fortalecer o canal. Um abraço, fiquem com Deus e sempre encarando o sobrenatural.